meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje a gente vai ter uma aula para os quartos anos e acelera sobre ciências e a gente vai falar sobre a água. Legal falar sobre água, que a gente vai conhecer um pouquinho sobre uma coisa que tem no nosso planeta que nós utilizamos bastante, esse recurso natural. E aqui no nosso chat temos a professora Eli. Seja bem-vinda, professora Eli. Obrigada, professora Sinara, aqui aguardando a participação dos nossos estudantes aí. Continua aí que eles estavam lá na aula de língua portuguesa, de matemática e agora ligadinho aqui na nossa aula de ciências. E também para brilhantar a nossa aula de hoje, temos a nossa maravilhosa intérprete, a Laísa, que está aqui, ó, arrasando. Então, gente, estão animados para o jogo? A gente já está aqui na torcida, a gente já falou bastante sobre curiosidades da Copa. E você está com alguma curiosidade? Quer saber alguma coisa a mais? Olha, eu estou botando aqui o meu Instagram, vou pegar o Instagram também da professora Eli, da professora Márcia, que a gente vai ficar colocando aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre a aula, alguma coisa que vocês quiserem saber, vocês vão lá, porque também a gente tem os nossos canais oficiais, que também vocês podem entrar em contato e conversar. E sabe do que eu tava com saudade? Porque teve um galinho hoje que apareceu aqui, que me lembrou bastante de uma coisa que eu sempre fazia na aula de ciências e nunca mais fiz, não é? Olha só ele aqui, ó, já tá com a bandeirinha do Brasil, todo bonitão, cantando. Muito seja bem-vindo também, viu? Gente, nunca mais eu trouxe nenhum bichinho fofinho, olha! E hoje eu vou falar sobre esse animal belíssimo que é a beluga. Já ouviu falar? Parece um golfinho, mas não é. Não é um golfinho, é uma baleia. Olha só que bonita. E ela tem várias características interessantes. Vamos conhecer um pouquinho? Por que eu trouxe a beluga? Porque o nosso conteúdo hoje é água, então eu quis trazer um animal marinho. Olha só, gente. Ela tem outros nomes também, tá? Tem gente que chama ela de baleia branca, tem gente que chama ela de beluga ou beluca. Tá? E olha como ela é fofinha. Você olha pra ela, ela parece que tá rindo. É impressionante. Não tem como a pessoa ficar triste olhando para um bichinho desse, não é? Então, olha o nome científico dela, Delphinapterus leucas. Lembra que esses nomes científicos, eles são escritos em latim. A gente já conversou sobre isso aqui, não foi? Mas o que eu posso falar sobre ela? Ela mede de 3 metros a 5 metros, gente. Olha como ela é grandona. Olha só, a gente está vendo ela aqui completinha. Olha que bonitinha. Ela lá no seu habitat natural. Fofinha, né? E também mais o que eu posso dizer sobre ela? Ó. Características. Uma das características. Possui uma coloração distinta de outros cetáceos. Cetáceos são esses animais marinhos, que são as baleias, tá certo? Então, ela é totalmente branca quando ela chega na fase adulta. Ela é a única baleia que é totalmente branca, gente, naturalmente, tá? Mas o que eu posso falar sobre ela? A palavra beluga vem do bielo, que significa branco em russo. Sabia? Por que será que foram os russos que botaram esse nome nessa baleia? Será que vocês têm alguma ideia? Diz aí para a professora Eli. Eles falaram alguma coisa do meu animal fofinho de hoje, professora Eli? O Lucas escreveu bichinho fofinho. Ah, olha só, gente. Por quê? Olha ela rindo ali, que bonitinha. Por que foram os russos que batizaram esse animal? Só para vocês saberem, tá? Aqui a gente está vendo ela lá, ó, nadando no seu habitat natural, porque ela fica lá, ó, no Polo Norte, gente. Lá naquela região é que ela é encontrada, que é o habitat natural dela. Então lá ela vive, olha, no gelo. Pense como a água deve ser gelada lá em cima. Sabe aquela água bem gelada que quando você acorda de manhã bem cedo você tem que tomar aquele banho frio? Pronto, é pior do que ela, tá? E olha mais o que eu posso dizer. Não possuem ossos no pescoço, conseguindo mover a cabeça de um lado para o outro. Isso é uma característica desse animal. E mais o que também que eu posso falar sobre ela? Ó, possui uma audição excelente. Elas escutam 6 vezes mais do que um ser humano. Olha aí, bem legal, né? Essas características da beluga. E aqui a gente vai deixar essa imagem final para vocês apreciarem esse animal marinho, muito bonito. E para a gente poder preservar esse animal marinho, a gente tem que entender cada vez mais a importância da água
e fazer a nossa parte para a sua preservação dos oceanos, dos mares, dos rios, aonde esses animais vivem. E falando de água, gente, será que você tem água aí na sua casa hoje? Tem gente que tem problema de abastecimento de água. Você tem problema de abastecimento de água na sua casa, professora Eli? Acredito que isso é uma realidade na maior parte dos bairros e cidades aqui do Recife. Algumas passam mais tempos do que outras para chegar à água. O que será que acontece com a nossa água para ter dificuldade de acesso? Será que essa água todo mundo consegue encontrar em qualquer momento? Como é que será que essa água aqui chega na sua casa? Na maioria das cidades, a água chega o quê? Através dos encanamentos. Ela chega encanada. A gente está vendo aqui, ó, um encanamento que fica debaixo da terra, aonde a água vai e chega nas nossas casas. Mas tem locais que a água chega através do quê? De um poço. As pessoas furam um poço e a água pegam essa água e utilizam nas suas casas. Varia de uma região para outra. Mas aí a gente está falando numa sociedade organizada, que tem água encanada em casa. Mas como é que essa água aparece na natureza? Já pararam para pensar como é que a água está na natureza? Será que é de uma forma encanada? Então, a água é uma das poucas substâncias que podem ser encontradas naturalmente em seus 3 estados. Olha só, estados físicos que a gente está falando aqui. Ela pode ser encontrada pela sua forma líquida, como a gente está vendo aqui, ó, através dessa cachoeira, que tem aqui, ó, belíssima água caindo, através líquido, como a gente está vendo aqui. Também ela pode ser encontrada no formato sólido, através aqui, ó, granizo, que são essas pedrinhas de gelo que caem do céu, tá certo? Aqui no sul do país acontece muita chuva de granizo. Também a gente pode encontrar no seu formato gasoso, que é o gás, ó, pelos geysers que saem por aí, ó. Olha só aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um jato de água de ar quente que sai, a gente tá vendo aqui, ó, essa fumaça. E tem outras formas também que ela aparece, e a gente vai descobrir cada uma delas. Olha só. A localização da Terra no universo possibilita que nela haja água em seus 3 estados físicos. Assim também como influencia na presença de gases que colaboram para sua temperatura média, que ela seja mantida. Então, a água é muito importante para o nosso planeta. Apesar do nosso planeta ser chamado planeta Terra, ele é composto basicamente de água. A gente encontra muitos oceanos, muitos lagos, muitos rios aqui no nosso planeta. E a gente vai ver agora justamente como é que a gente encontra nesse estado líquido. Aquela aguinha que você bebe, será que ela está aí no nosso planeta de outras formas? Olha só aqui o que eu vou mostrar para vocês. Mas como é o quê? Mares e oceanos. Quem aqui não gosta de um banhozinho de mar, né? Só que essa água aqui do mar, a gente não pode beber, né? Estão lembrados disso, né? Quando a gente bebe, a gente já fica... que acontece aquele negócio assim, aquele travamento na garganta por causa do sal. Ela não é considerada uma água potável, aquela água que chega nas nossas residências. Também a gente tem nos rios, e uma cidade que tem rio é o Recife. Não tem como falar da nossa cidade sem falar dos nossos rios que estão presentes aqui. E eles são muito importantes na nossa sociedade. Também a gente tem os lagos. Então, eu coloquei a mesma imagem. O lago, gente, a diferença é que ele é aquela, ó, quantidadezinha menor de água reservada em um ambiente, tá certo? Também temos os lençóis subterrâneos. Aqui, o que eu quis mostrar aqui para vocês? A gente está vendo uma pedra, olha só, e está escorrendo a água. E aqui embaixo, quando escorre essa água, ele vai formando um rio. Bem interessante. Um rio numa caverna, no espaço subterrâneo. Por que a gente diz subterrâneo? Porque, olha, ele fica abaixo da terra, tá certo? Não dá para a gente visualizar com muita facilidade. E outra característica da água no seu estado líquido é que ela adquire a forma no recipiente que ela está contida. Então, qualquer vasilha que você for colocar a água, ela vai se adaptar àquela vasilha. Você não vai ver que a água não vai deixar espaços, ela não vai deixar recuos, ela vai, no máximo, vai subir umas bolinhas de ar que vai estar saindo ali daquele espaço, mas a água, ó, preenche tudo. Isso é uma característica dela no seu estado líquido, tá bom? Agora, a água no estado sólido. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma região
aparentemente muito fria. Por que a gente sabe que é fria? Porque ela tem gelo. E aí a gente sabe que para ser mantido esse gelo, essa região precisa estar numa temperatura baixa. Então, a gente pode observar que essas regiões apresentam-se em polos específicos do nosso país, do nosso mundo. Quais são esses polos? Aqui vou dar o primeiro exemplo, que é o Polo Norte, que é o que fica acima, ó, nesse pontinho acima do nosso planeta, que é o que a gente está vendo aqui, ó, através dessa exibição da Terra. A gente está vendo essa área aqui branca, que é justamente onde tem a maior concentração de gelo, ali naquela região. Por que acontece esse gelo lá? Será que vocês lembram? Para os esquecidos de plantão. Essa região ali acumula esse gelo porque é uma região que tem pouca iluminação solar. O sol não aquece muito essa região ali do polo. Tanto do Polo Norte, que é a parte de cima do nosso planeta, como no Polo Sul, que é essa aqui, ó, a parte de baixo do nosso planeta que ele está mostrando aqui agora. Olha só que interessante. Nessa outra região aqui, também a gente vai encontrar esse gelo em grande quantidade, que é característico dessas duas regiões, nos polos do nosso planeta, tá bom? Nas montanhas, lá em cima da montanha, lá no topo, no pico da montanha, tem aquela área mais fria, que a gente tem aquele vento gelado, e ali é uma área propícia para ter o gelo. Então, eles ficam lá, ó, armazenadozinhos, a neve. Também os icebergs, que aqui a gente está vendo uma ponta do iceberg. Já ouviu essa expressão, a ponta do iceberg? Porque o iceberg, ele é muito perigoso, porque a gente só observa, como a gente está vendo aqui nessa imagem, no desenhozinho, a parte superior, que está acima da água. A gente nunca sabe o que tem debaixo da água. Pode ser uma pedra gigantesca. E esses icebergs, eles podem sim causar alguns acidentes com navios, com embarcações que estão passando por aí, no meio do caminho. Imagina encontrar esse espaço. E agora a gente vai ver aqui o gasoso. Gente, olha só o gasoso. Vê só que interessante que eu estou vendo aqui nos geysers. Que olha só, o geyser é uma mistura da água, porque eu não coloquei aqui o jato saindo para a gente poder observar melhor. Mas ele é característico, aquele jato subindo assim, bem forte. E olha só, sai junto com esse jato, como se eu estou mostrando aqui, olha, a água saindo bem quente e ó, o vapor d'água acompanhando. É bem interessante. Ele não é comum aqui nessa nossa região quente. Tem mais nas regiões frias, tá certo? Também a gente encontra o quê? Os rios voadores. Será que você já ouviu falar de um rio voador? Já ouviu falar de um rio voador, professora Eli? Não, esse termo eu nunca ouvi. É bem interessante, porque esses estudos são um pouco mais recentes dos rios voadores. Eles são muito característicos, sabe de onde? Da região da Amazônia. Eles são extremamente importantes, porque existe muita umidade na Amazônia, que são rios que sobem numa grande quantidade de água, essa evaporação, e eles vão se locomovendo. A vazão desses rios consegue ser maior do que a do Rio São Francisco em alguns locais. E eles são de extrema importância para aquelas regiões. Então, a gente, quando fala aqui que tem que cuidar da flora, da fauna, é justamente para preservar, ó, aquele ecossistema. E é bem interessante essa característica desses rios voadores, porque eles não são, na realidade, rios, né, como a gente lembra, assim, né, aquela correnteza, mas eles vão acompanhando as correntes de ar até chegar em uma determinada região. É bem interessante como acontece esse processo aqui. Também a gente vê nas nuvens, lá no céu, aquelas nuvenzinhas brancas, elas estão cheias de água, que estão sendo transportadas de um local para o outro. E também, ó, neblina. Tem neblina? Aonde aqui em Pernambuco? Será que você sabe algum local que tem neblina aqui em Pernambuco? Será que já teve neblina no seu bairro? Já teve neblina no seu bairro, professora? Não. Já viu a neblina, sim? Não, já vi neblina em outras cidades. Mas no seu bairro não, né? No meu bairro Mas, gente, não. a neblina é uma característica quando a gente acorda de manhã cedo ou quando está no finalzinho da tarde, a temperatura cai drasticamente. Aí o que acontece? A gente vê aquela nuvem assim, ó, branca, bem rasteirinha, passando aqui, ó, como a gente está vendo aqui, ó,
na cidade. Tem locais que essa neblina é tão densa que a pessoa não consegue nem andar na rua. E tem que tomar realmente cuidado, tá? Então, a gente viu esses processos que a água está na nossa natureza, mas agora a gente vai ver como é que acontecem essas mudanças de um estado líquido para um estado sólido, que cada um tem um nomezinho. Olha só, vamos dar uma olhada rapidinho. Fusão é a mudança do estado sólido, como no gelo aqui, para o estado líquido da água. Aí a gente tem o quê? Vaporização, que é a mudança do estado líquido para o quê? O estado gasoso da água. Também a gente tem a solidificação, que é a mudança do estado líquido, como a gente está vendo aqui, ó, nas caçambinhas de gelo, para o estado sólido. Olha que interessante. E também a gente tem a liquefação, que também é chamada de condensação. É que quando ela sai do estado gasoso para o estado líquido. E a gente consegue ver, por exemplo, numa garrafa ou num copo gelado, quando ele está paradinho e a gente vê aquelas gotinhas de água caindo. Agora, será que o copo está vazando, professora Eli? Porque eu já perguntei isso para o meu aluno, ele ficou parado assim perguntando, será, professora Sinara, que o copo está vazando? Não, gente, ele pega o ar, no ar, aqui, ó, tem água e essa água, ela bate nessa superfície gelada e acontece justamente esse processo de liquefação, que ela vira líquido. Olha só que interessante, tá? E tem a sublimação, que é a mudança do estado sólido para o estado gasoso, que a gente consegue observar quando o gelo também tá, ó, evaporando a água. Então, a gente vê aqui alguns desses processos que eu estou colocando aqui, ó, na legenda, do estado líquido para o estado gasoso, do estado gasoso para o sólido, e ele vai, ó, tendo essas variações aí, tá? E lembrando que a gente sempre vai ter que usar essa água de forma consciente, como a gente já viu aqui em algumas outras aulas. Porque, como eu já mostrei para vocês, o nosso planeta é basicamente água e a gente tem que sempre preservar os ecossistemas existentes, tá certo? Esses cuidados da água aqui eu já trabalhei em outras aulas, eu só vou lembrá-los a vocês, que são o quê? Fechar a torneira, ao escovar os dentes, cronometrar o seu tempo de banho, usar o balde na vez da mangueira se for lavar alguma coisa. Também, ó, ensaboar a louça só de uma vez e deixar a torneirinha fechada e cuidado com os vazamentos que você pode ter na sua casa, tá certo? E agora é a hora do jogo, que esse jogo tá maravilhoso, professora Eli. Eu tenho certeza que nossos estudantes vão adorar, tá bem interessante esse jogo sobre a água. Então, vamos ver aqui, olha só, mudanças do estado físico da água, que foram aqueles que eu mostrei rapidinho. Será que vocês vão conseguir? Olha só, isso aqui é um jogo da memória e vocês vão, quer dizer, da memória não, ó, ele vai apertar aqui, por exemplo, no número 1 e ele vai fazer uma pergunta, ó. Água fervendo solta um vapor. Esse estado do vapor é o quê? É um estado sólido, líquido ou gasoso? Para eu mostrar como é fácil, ó, esse aqui é um estado gasoso, letra C. Aí ele vai marcar lá e você vai conseguir fazer, ó, todos esses outros joguinhos. O Lucas tinha colocado aqui, apareceu que a letra C, o gasoso. Então, vamos ver aqui o segundo, ó. Lucas, veja aí se você consegue me responder. Qual o estado físico da geleira? É o sólido, é o líquido ou é o gasoso? Tá fácil, não é, gente? Olha só, a geleira, que é essa parte aqui de cima, que tá parecendo uma caverna aqui nesse caso. O sólido, letra muito A, bem. o Lucas está dizendo. Olha aí, então, a gente vai finalizando o jogo, professora Eli, porque o nosso tempo acabou. Olha só que pena. Passou bem rápido, principalmente quando tem jogo, que nossos estudantes adoram jogar Isso aqui nas mesmo. aulas. Então, meus amores, vocês podem entrar lá no jogo, olhando aqui o QR Code, olha, vocês podem fazer as suas perguntas lá pra gente e a gente vai estar por aqui, ó, torcendo pelo Brasil e esperando pelas próximas aulas. Então, fica aí que tem aula do 5º ano, um beijo grande e até a próxima aula.